Boa noite, meu povo. De novo, para quem já assistiu o vídeo do Barcelona, se vocês estão achando que eu vim aqui para falar com vocês, eu avisei, talvez eu faça isso. Ainda não tem muito claro o que eu vou falar, porque eu vou falando sem saber como que as frases vão terminar, mas é bem provável que eu fale alguma coisa que eu já tinha avisado aqui, que eu imaginava desse Racing e Cruzeiro que tivemos agora há pouco. Eu falei durante a semana, né? Antes de mais nada, jogo em Assunção, capital do Paraguai, contra um time argentino. Aparentemente a torcida do Cruzeiro cantou muito. Eu assisti em um aplicativo aqui na Espanha que transmite e ficou muito tempo só com som ambiente e acho que até os gols do Racing, né, no início da partida e tal, percebia-se a torcida do Cruzeiro cantando bastante, embora numericamente parecia ter muito mais torcedor do Racing. Então parabéns ao torcedor do Cruzeiro, que foi até a Assunção, que apoiou o time, que ficou do lado, mesmo sabendo que talvez outro time fosse favorito. E eu queria falar com vocês uma coisa. Jogo em Assunção contra um time argentino. Para viajar assim, você tem que saber falar bem castelhano para se virar por lá. Então eu queria dar uma dica para vocês da Babel. A Babel é um dos melhores aplicativos do mundo para você aprender idiomas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou fazendo aulinhas que não são de castelhano, porque como eu moro há 10 anos na Espanha, eu já acho que falo. Mas eu estou fazendo francês. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Ó. Vocês não liguem, não. Eu já falo de Cruzeiro e Racing para vocês verem como é que é fácil. Eu vou mostrar no notebook, mas dá para você baixar o aplicativo muito fácil no celular também. E eu vou deixar um link para vocês. Então aqui mostra, você entra em um museu, o Vitor entra em um museu para descobrir se está aberto. Bonjour, c'est, e embaixo a tradução, olá, está fechado? Então você coloca a opção certa. C'est ouvert. Le musée est fermé le lundi. Não entra, está aberto, o museu fecha às segundas-feiras. Então embaixo você tem a tradução também, você tem a pronúncia como que é. Non entrée, c'est ouvert. Le musée est fermé le lundi. Então tem que colocar c'est ouvert, opção 2. Parfait. L'entrée est payante? L'entrée est payante, a entrada é paga. Oui, c'est 9 € pour les adultes. Sim, 9 Voilà. euros por produto. Voilà. Excusez-moi, je peux utiliser les toilettes, s'il vous plaît? Posso utilizar o banheiro? Je peux utiliser les toilettes, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est permis. Les WC sont par là, à côté de la sortie. Então ele vai, se você tem dúvida, ó, Excusez-moi, você clica e ele fala de je novo. peux utiliser les toilettes, s'il vous plaît? Então é isso, meu povo. Eu queria mostrar para vocês aqui o aplicativo da Babel e como é que é por aqui, para vocês verem que realmente é muito fácil, vocês podem fazer aula quando vocês puderem. Eu não tenho tempo de fazer aula toda semana, de marcar com um professor ou com uma turma de alunos e tal. Então eu tenho utilizado no tempo que eu posso, às vezes um deslocamento, às vezes esperando um voo, alguma coisa assim, para fazer as aulas e para aprender. Realmente tem me ajudado bastante, já estou me atrevendo por aí. Eu estou colocando o link aqui embaixo nos comentários fixados e também na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo da Babel e ter desconto exclusivo na assinatura de vocês. Então, faz favor de aprender idioma, não ocupa espaço de ninguém e ajuda muito em viagens de Copa Sul-Americana. Se vocês quiserem viajar para a Europa, se vocês precisam no trabalho, vai ajudar muito vocês e eu recomendo a Babel porque tem sido legal para mim. Vamos lá, meu povo. Como eu vinha dizendo, eu já tinha avisado sobre algo que eu realmente achava que podia fazer muita diferença, que é o momento e o espírito dos times. Isso para mim faz muita diferença no futebol. A partir de um momento que tecnicamente as coisas estão mais ou menos igualadas, o momento e como que os times estão e como que eles estão vivendo aquela semana faz muita diferença. E tudo que eu via do Racing era um time extremamente motivado, organizado, que tem início, meio e fim, que sabia o que fazer e como fazer e o que gostaria de fazer nos jogos. Então me parecia um time com as suas virtudes e defeitos, com as suas limitações, mas também com o seu poderio, mas que sabia utilizar isso bem. Do lado do Cruzeiro, me parece que já há alguns meses é um time que não sabe o que quer, muito menos como quer, e que não confia em como fazer. A sensação que eu tenho é que o time foi se perdendo depois daquela vitória sobre o Botafogo, o time foi se perdendo dentro de campo, que o time parou de ter confiança, os jogadores pioraram. O futebol também tem muito disso, quando a bola entra, quando está tudo dando certo, o jogador parece melhor, e quando nada está dando certo, ele parece pior. E que a mudança de técnico não melhorou também. Não deu nem confiança, nem melhor organização, e a sensação que dá é que os jogadores não se sentem totalmente confortáveis
para fazer as funções, que eles não estão confiando no que eles estão fazendo. Não sei se é lógico que nenhum deles vai admitir isso, especialmente, né, de porta para fora. Só faltava também que eles falassem isso em alguma entrevista e tal, que não estão confiantes, que não acreditam no que o técnico pede, mas que talvez eles não estejam confortáveis. Quando você contrata o Fernando Diniz, você gera muitas diferenças do trabalho anterior, você tem uma ruptura muito grande, e fazer isso no momento decisivo é algo que eu não recomendaria, que eu não aconselharia um clube a fazer. Contratar o Fernando Diniz para um momento decisivo, eu acho que tem que ser um técnico contratado para montar o time desde o início. Então essa diferença de postura e de como o Racing vem vivendo nas últimas semanas, de como o Cruzeiro está vivendo nas últimas semanas, me mostrava que o Racing era um fortíssimo favorito para o jogo. 20 minutos, 2 gols, fora o gol anulado. Afinal, já tinha praticamente ido para o brejo quando o Cruzeiro começou a se sentir dentro de campo, né? Sim, o Racing entrou para jogar uma final. Entrou com a postura de um time que ia jogar uma final de um torneio continental. O Cruzeiro não entrou com postura de time que ia jogar a final. O Cruzeiro entrou marcando mal, os jogadores mal perfilados, pouca pressão para roubar a bola do Racing, perdendo os duelos, praticamente não conseguindo ocupar a metade do Racing do campo, o time se salvando de um afogamento atrás e nada mais do que isso. A postura foi muita diferença, o espírito foi muito diferente de Racing e Cruzeiro nos minutos iniciais. Depois o Racing também recuou, administrou, tentou sair mais em contra-ataque, até ficou perigoso demais para o Racing a postura, e o Cruzeiro foi crescendo durante os 70 minutos depois. Pareceu alguma coisa viva no confronto, embora eu tinha a sensação de que pudesse até por qualidade, como fez o gol, empurrar o Racing e conseguir algum resultado, mas como time não me parecia suficiente, que o Cruzeiro não chegaria lá, que o Cruzeiro não alcançaria o nível de time que o Racing tinha e de saber manejar os momentos do jogo, como acho que o Racing manejava. Então, você não pode dar 20 minutos de presente para um adversário extra motivado numa final de campeonato. A postura tem que ser outra para jogar uma final, e a postura do Cruzeiro teve um preço muito alto, essa postura que o time entrou. Acho que isso parte da falta de confiança, tá? A falta de confiança e de saber o que fazer do time nas últimas semanas. Eu vou falar de alguns detalhes individuais, e vocês que acompanham aqui sabem que há algum tempo eu falo do Lucas Silva e da importância dele para o time. Não que seja um super jogador, tá? Porque não é. Ele já apareceu, inclusive, assim, em alguns momentos ele já foi muito melhor do que ele está hoje. Mas ele tem um jogador que os outros do elenco do Cruzeiro não têm, que é essa pausa no meio campo, a capacidade de perder poucas bolas, de fazer o time ir ganhando metros dentro do campo via passes, que o Wallace não tem de jeito nenhum. Jogador completamente diferente, inclusive me parece uma incoerência que um time treinado pelo Fernando Diniz tem um jogador na base da jogada com a capacidade de passe que o Wallace tem. Um jogador que me parece o oposto do que o Fernando Diniz quer para os seus times, e ele foi escalado para uma final de campeonato. Eu nem vou falar do lance do primeiro gol, porque o Wallace erra um passe muito bobo, mas a bola vai para cá, vai para lá, um cruzamento errado que acaba encobrindo o Cássio, e eu não vou colocar na conta dele. Mas sim tem uma coisa que eu acho curiosa, que é o Wallace jogou 30 minutos e perdeu 5 bolas. Em média ele perdeu uma bola a cada 6 minutos. E olha que nesses 30 minutos que ele teve em campo, o jogo ficou parado um tempão para a revisão do gol do Racing, né? E os outros gols também tiveram alguma revisão e tal, mas especialmente do gol anulado. O Lucas Silva entrou aos 30 e jogou 70 minutos, porque o jogo foi até os 100. 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 5 no segundo. O segundo foi até mais tempo de acréscimo, mas depois do gol do Racing não aconteceu nada. Vou contar 70 minutos para o Lucas Silva. O Lucas Silva perdeu 7 bolas em 70 minutos. O Wallace perdeu 5 em 30. O Wallace perdeu uma bola a cada 6, o Lucas Silva perdeu uma bola a cada 10. A capacidade que um tem de desperdiçar bolas e de entregar a bola de novo para o rival, e que o outro tem de reter a bola e de dar continuidade no jogo do Cruzeiro, talvez tivesse feito diferença nos 20 minutos iniciais. Eu acho que não é porque estava o Wallace e não o Lucas Silva em campo, tá? Que o Cruzeiro perdeu. Acho que não é por isso. Mas também por isso. Também pela incapacidade que o Cruzeiro teve de sair jogando, de escapar da pressão do Racing, de ganhar um pouco de metros em campo e de tirar a bola de perto da sua defesa. Também por isso acho que o Cruzeiro perdeu em 20 minutos uma final de campeonato. Além do Wallace, que foi muito mal, o William acertou 66% dos passes. Ou seja, 1 a cada 3 passes o William errou. É um número muito alto para um lateral. Ainda mais para um lateral importante como o William é para o Cruzeiro. O Marlon, para vocês terem ideia, errou 3 passes durante o jogo.
Marlon acertou 41 de 44 passes. Teve um acerto de mais de 90%, o lateral do outro lado errou 1 a cada 3. Não pode que um jogador de defesa, onde os passes são tão sensíveis, erre tantos passes como errou o William. Ainda tem outro dado desse jogo que é curioso, que é o Verón só tocou na bola 24 vezes. Mas quando tocou foi perigoso, deu 3 passes importantes. E o Matheus Pereira tocou bastante na bola. Foi o jogador de ataque que mais participou do jogo, mas sem conseguir de novo ser efetivo. Mais uma vez, ele não conseguiu achar um passe, uma finalização, tirar algum coelho da cartola, fazer alguma coisa de diferente. O Cruzeiro, depois daquele jogo contra o Botafogo, do 3 a 0 no Newton Santos, entrou em campo 22 vezes. 11 com Seabra, 11 com Fernando Diniz. Ganhou 5 de 22. O Racing ganhou 6 nos últimos 6 jogos, que eu estava falando de diferença de momentos. Nesses 22 jogos que o Cruzeiro fez, pós-Botafogo, o Matheus Pereira participou de 4 gols. Ele deu 4 assistências e não marcou nenhum. Eu sei que ele não participou dos 22 jogos, né? Tem algum jogo ele estava suspenso e tal, não participou. Mas é 4 gols que ele participou desde agosto. Antes disso, o Matheus Pereira tinha 8 gols e 5 assistências só em Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Nem estou contando o Campeonato Mineiro. 8 gols e 5 assistências. E depois 4 assistências. É uma diferença muito grande. E o seu melhor jogador desapareceu no momento decisivo da temporada. Desapareceu um pouco forte, porque às vezes ele deu bons passes, ele serviu bem seus companheiros e as jogadas não foram aproveitadas, né? Também teve uma incapacidade em algum momento dos companheiros do Matheus Henrique, do Matheus Pereira. Matheus Henrique é uma outra coisa que está indo muito bem. Mas do Matheus Pereira, a incapacidade dos seus companheiros de aproveitar o que ele criava. Mas no início do Campeonato Brasileiro, a esperança é que o Matheus Henrique fizesse alguma coisa e ele fazia. O time era muito voluntarioso, o time corria e brigava muito e lutava muito e entregava a bola para o Matheus Pereira ver o que acontecia. A partir do momento que esse time parece que foi ganhando mais capacidade técnica e que o time não jogava tanto mais para o Matheus Pereira, ele foi desaparecendo do time. O que eu não acho que tenha sido bom nem para ele nem para o Cruzeiro. Eu preferia quando o Cruzeiro se ajudava mais como equipe e que o Matheus Pereira tinha mais chance de brilhar. O bom desse momento final da temporada é o Caio Jorge, né? Que hoje fez mais um gol e tal, fez 4 gols, deu uma assistência nos últimos 5 jogos que participou. É a boa notícia que o Cruzeiro vai recuperando um jogador pro ano que vem. Enfim, faltam ainda 4 jogos de Campeonato Brasileiro: Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Juventude. Desses 4 jogos, imagino que dê para fazer uns 7 pontos. Juventude, Bragantino e raspar alguma coisa contra Grêmio ou contra Palmeiras. Palmeiras vai ser na penúltima rodada, babando para cima do Botafogo. Acho muito difícil. Mas pelo momento de Juventude, Bragantino e Grêmio, alguma coisa dá para tirar. O problema é o momento do Cruzeiro, né? Mas desses 3 aqui, teria que fazer 7 pontos para tentar ficar em 7º lugar e garantir alguma coisa de Libertadores para o ano que vem, uma vaga na pré-Libertadores e tal, para brigar no torneio sul-americano. Era mais ou menos o que se esperava para o Cruzeiro em 2024, né? Se esperava o que do Cruzeiro esse ano? Que ele não brigasse lá embaixo no Campeonato Brasileiro, que ele desse passos à frente em relação ao ano passado, que quem sabe ele pudesse brigar em cima por uma vaga na Libertadores. Ele sempre brigou em cima, sempre por vaga na Libertadores. E que na Sul-Americana ele pudesse ir até onde desce. Vamos ver até onde. Foi até a final, né? Eliminou Boca Juniors, eliminou Lanús e tal. E voltou a jogar uma final continental. Então, dentro das expectativas que se tinha com o Cruzeiro em janeiro, foi bem. Era isso que se esperava. Na Sul-Americana, vamos ver o que dá para fazer. O caminho até aqui foi legal. No Campeonato Brasileiro, brigar em cima, quem sabe entre os 7, brigou entre os 7. Era o que se esperava. A questão é que durante o ano se gerou uma expectativa de que a coisa poderia ser melhor. Se gastou muito dinheiro, fez contratações e mudança de rumo e mudança de técnico e tal, e não melhorou as coisas. Pelo contrário, né? O Fernando Diniz não melhorou o time do Cruzeiro. Não sei se ele piorou, mas melhorar certamente não. Porque com o Fernando Seabra também, nos últimos 11 jogos do Seabra, o time tinha ganhado 3. E com o Fernando Diniz em 11 jogos ganhou 2. Então, assim, mais ou menos a mesma coisa. Eu concordo com a saída do Fernando Seabra, o time realmente não estava jogando bem. Com a chegada dos reforços, ele não conseguiu fazer o time melhorar. O time estava em queda e acho que era uma boa mudar o técnico, eu só não acho que era uma boa que fosse o Fernando Diniz. Meio de temporada não é momento de contratar o Fernando Diniz, especialmente momento decisivo.
momento decisivo da temporada, você não reconstrói a casa, você pinta uma parede, sabe? Você faz o acabamento da casa. E o Fernando Diniz chega e a primeira coisa que ele faz é passar uma betoneira. Não sei se betoneira é utilizado para destruir alguma coisa, mas o que o Fernando Diniz faz normalmente é destruir alguma coisa ou começar alguma coisa do zero. Só que começar alguma coisa do zero em setembro, outubro é muito difícil. Enfim, talvez a expectativa do Cruzeiro no final do ano seja cumprida, mas não que ela foi durante a temporada. E esse clube tem que ter, claro, expectativas maiores, mas ele está vindo do inferno. O Cruzeiro está vindo do inferno. Não é que ele está vindo da Série B. O Cruzeiro foi para o inferno e está voltando. A impressão que daria esse ano é que ele voltaria até mais rápido do que pintava, mas não. Realmente esse processo ainda está em andamento e vai demorar um pouquinho. É isso, meu povo. De Racing 3, Cruzeiro 1. Ainda não foi dessa vez que o torcedor do Cruzeiro voltou a ficar muito feliz sendo campeão de algo importante e condizente com a sua história. Vamos ver se o caminho traçado para o ano que vem vai permitir isso. Valeu, gente. Chegou até aqui. Se inscreve aí no canal. Na moral, deixei um like e um comentário para ajudar. Valeu, gente. Boa noite para vocês.